A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21, está escrito: porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo. Ao longo desses últimos 6, 7 anos, diariamente temos mostrado aos irmãos a necessidade que temos de basear as nossas vidas somente na Escritura Sagrada. Sabemos a dificuldade que encontramos em abandonar um sistema religioso fracassado, mas na qual nos tornamos membros e seguimos aquilo como se fosse a verdade plena e absoluta. Não é fácil, não é tão simples da noite para o dia a gente abandonar essas práticas que talvez praticamos por anos e mais anos, mas é preciso, é necessário que baseemos a nossa vida tão somente na palavra do Senhor Jesus Cristo. É preciso que a nossa vida ela seja alinhada, ela seja fundada, ela seja alimentada pela Bíblia Sagrada. Somente pela Bíblia Sagrada é que temos condições de entender, de compreender e praticar nas nossas vidas aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja. Então, a necessidade humana em saber as coisas de Cristo, em entender as coisas a qual Cristo Jesus tem para com Ele, é muito grande. É preciso, é necessário que a gente esteja voltado somente para a palavra, somente voltada para o Evangelho de Cristo Jesus, não olhando para a direita, nem olhando para a esquerda, muito menos para o que vem de trás, porque o nosso alvo sempre será à frente, o nosso alvo sempre está na cruz de Cristo. É ali que o Senhor, nosso Deus, soberano e eterno, se fez maldito em nosso lugar. E é ali que nós também nos tornaremos malditos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Mas temos visto que cada vez mais as denominações cristãs elas têm construído templos religiosos com a sua própria doutrina, os seus próprios conceitos. O que era no passado uma formação mais simplificada de poucas denominações, hoje são diversas. E cada uma com o seu conceito, cada uma com a sua filosofia, cada um que atende o público na sua necessidade, no seu alvo, naquilo que eles precisam, esquecendo totalmente daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor almeja para nossas vidas. É estranho você imaginar que a ideia de criação de igreja, ela passa muito mais pela necessidade que o homem tem de tentar se aproximar, de fazer a paz com Cristo Jesus, do que de fato você ter comunhão com Cristo Jesus. A necessidade de frequentar um templo religioso cristão é maior do que ter a vivência, de ter a comunhão, de ter uma morada ao lado de Cristo Jesus. Mas precisamos entender, precisamos compreender que essa diferença ela não pode sobressair sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que acreditamos, sobre aquilo que temos como responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre o nosso chamado, a fim de que o Senhor sobressaia sobre as nossas vidas, o Senhor possa fazer de nós o local de moração, o local de habitação daquele que é
foi e sempre será o objetivo de todo aquele que está em Cristo, de todos aqueles que seguem, que obedecem o Senhor. É impossível você acreditar que em tempos modernos como esses que vivemos, possamos encontrar pessoas que, ao invés de se apegar à Bíblia, ao invés de aplicar no ensino, no estudo da Bíblia, ele prefere dar ouvido, dar razão a homens que pouco têm a ver com a sua vida, que pouco possa agregar no seu querer, na sua vontade, no seu ego, de maneira que eles mesmos não o reconhecem, não entendem o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado daquilo que o Senhor quer, do que o Senhor almeja, do que o Senhor deseja. É preciso, é necessário um amadurecimento da nossa parte. Precisamos entender que a construção de templos religiosos, ela não traz para nós uma comunhão com Cristo. A construção de templo religioso não faz termos relação interpessoal com o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, o que nos aproxima do Senhor Jesus Cristo, o que nos faz crer na sua grandeza, no seu tamanho, é a humildade, é o reconhecimento, é a precisão. É por isso que cada vez mais temos encontrado pessoas que são religiosos, mas que são frustrados. Elas ficam perdidas naquilo que elas pensam, naquilo que é ensinado, naquilo que é instruído. A sua comunhão com o Senhor é meio superficial. Muitas dessas pessoas que frequentam esses templos religiosos sequer teve de fato uma realização espiritual, de poder conhecer, de poder ser um caminho usado pelo Senhor Jesus Cristo para a promoção do seu Evangelho. Mas a questão é, por que ela não aceitou? Porque o culto deles, o que eles fornecem como alimento, aquilo que eles têm como base, é um alimento pastoso, uma espécie de iogurte que nem sequer é natural, é um iogurte industrializado, porque eles não estão prontos para receber a palavra, eles não estão prontos para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Porque se tivesse pronto para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, ele saberia da necessidade que havia de abandonar as coisas deste mundo, de abandonar as práticas religiosas e seguir arriscando e seguir obedecendo tão somente o ramarinho, tão somente aquele cidadão que acha que joga em todas as posições, que acha que tem feito a obra do Senhor, que acha que o Evangelho de Cristo é baseado na vida dele, quando na verdade o Evangelho de Cristo Jesus, ele deve ser baseado na vida de Cristo Jesus. Quantas pessoas soberbas, quantas pessoas que não têm nem um pouco de humildade, que acredita na sua própria conta os feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Quantos que no nome do Senhor Jesus Cristo fraudam o seu próximo, fraudam a empresa, fraudam até mesmo aquilo que ele chama de igreja. Então entenda que, uma vez que estando nós em Cristo, precisamos ter a comunhão com Cristo, precisamos viver conforme Cristo, e não como um cara mimado, riquinho, que espera que o Senhor Jesus Cristo vai fazer tudo para satisfazer a sua vontade.
E quando você pega hoje esses inúmeros templos religiosos que temos, todos eles, sem exceção, ensina as pessoas a buscar aquilo que elas precisam. Se é a cura, busca a cura. Se é o milagre, busca o milagre. Se é a libertação, busca a libertação. Se é a vida financeira, busque a vida financeira. O que eles pouco sabem, o que eles pouco entendem é que a nossa amizade, o nosso querer, a nossa vontade, é a única e exclusiva viver da carne. Mostre-me um templo religioso que na sua doutrina, que no seu dogma, não ensina o ser humano a buscar as coisas dessa vida. Mostre-me que eu te mostrarei todas as dificuldades que se possa encontrar, que se possa ter. De fato que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela deve estar enterrada, ela deve estar crucificada, ela deve estar morta em Cristo, para que, uma vez sendo ressuscitada por Cristo, possamos não viver mais nós mesmos, mas Cristo viver através de nós, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, para que assim possamos dizer a grandeza que é o amor de Cristo Jesus para com a sua igreja, para com aqueles povos que negaram a si mesmos, negaram os seus desejos, as suas próprias vontades, para viver de forma integral, de viver de modo definitivo a palavra do Senhor. Não tem como viver a palavra do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo viver a palavra da instituição religiosa. Cabe a nós escolhermos se queremos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, se queremos estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. É preciso, é necessário que abrimos mão. É preciso, é necessário que abrimos mão de um conceito religioso para que assim possamos viver a verdadeira vontade de Cristo. Por isso devemos, em tempo e fora do tempo, buscar a presença do Senhor, para que assim possamos entender, para que assim possamos compreender que a nossa necessidade, a nossa alimentação, a nossa falta de paciência, a gente possa estar não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas na dependência e assim devemos agir. Porque se não aprendemos a agir conforme aquilo que o Senhor tem, conforme aquilo que o Senhor quer que vivemos, como poderemos experimentar uma experiência real e verdadeira com Cristo Jesus? É preciso que nos desprendemos, que quebramos algemas das práticas religiosas e então voltamos
aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem planejado para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, está escrito: assim que nós, os fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, não agradeça a nós mesmos. Até quando vamos viver uma vida onde nós vemos um versículo como esse de Romanos 15, 1? E vamos entender a necessidade na qual nós temos, na qual nós precisamos, na qual nós necessitamos, para que assim, dessa maneira, caminharmos com o Senhor, andarmos ao lado de Cristo Jesus, vivermos mais próximos de Cristo Jesus, para que a nossa vida seja verdadeiramente conforme a vontade. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma. É preciso, é necessário que façamos a autoanálise. O Senhor tem nos dado toda sorte de sabedoria. O Senhor tem nos dado toda sorte de sabedoria. Para que assim possamos compreender para que assim possamos caminhar, para que assim possamos, que a palavra do Senhor possamos entender que a necessidade que temos de caminharmos verdadeiro com Cristo Jesus é que nos sustenta, é que nos mantém de pé. Sendo assim, não perca não seja, não minta para nós, para que as nossas vidas sejam direcionadas e assim podemos caminhar. Que o Senhor se compadeça de nós. E assim possamos entender, caminharmos, que a palavra do Senhor que seja que a necessidade que possamos compreender, que possamos viver a nossa vida, ela é mais ela é mais viva, é mais real,
A nossa vida é mais que o nosso entendimento, que a nossa vontade possa estar tão somente na cruz de Cristo. E a nossa é preciso, é necessário, é preciso compreendermos preciso, é necessário um amadurecimento. É necessário que entendamos que é necessário, é preciso. Que o Senhor Ele seja a luz. Que o Senhor seja o sol que ilumina, o sol que brilha. Boa tarde. Que o Senhor tenha compaixão. E que nessa tarde de segunda-feira, essa tarde maravilhosa em que possamos agradecer ao Senhor por esse momento, por essa honraria, pois é preciso, é necessário que a nossa vida ela seja mais do que uma simples vida, mas que possa ser a vida em Cristo. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor, porque as suas vidas estão fracas, estão destruídas, as suas vidas não estão permitindo que o homem possa viver uma experiência boa e agradável com o Senhor. O homem tem, de certa forma, para que assim possamos viver, para que assim possamos caminhar cada vez mais ao lado de Cristo, cada vez mais vivendo aquilo que Cristo tem para nossas vidas. Mas, todavia, se seguirmos o conceito religioso, haveremos de perecer com a nossa ganância. O que queremos, o que precisamos, o que buscamos. Para que possamos até quando vamos viver uma vida que não condiz com o Evangelho de Cristo? Até quando vamos pegar a palavra do Senhor Jesus Cristo e vamos folhear e não vamos ler? Como está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2. Porque haverá um homem amante de si mesmo, avarento, presunçoso, orgulhoso, blasfemo, desobediente aos pais e mães, ingrato, profano. E continua no 3, sem afeto moral, sem afeto natural,
irreconhecíveis, falsos acusadores, inconsistentes, cruéis, inimigo daqueles que a verdade. Não queira você pertencer a um quadro de uma lista dessa. Até quando vamos viver uma vida que não condiz com aquilo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo? Uma vida que busca o seu próprio interesse, que busca suas próprias vontades e querem anular o desejo, a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Até quando vamos viver uma vida de falsidade, uma vida de enganação, onde a palavra do Senhor Jesus Cristo ela não é pegada, ela não é dita, mas que possa sim viver conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, de modo que as nossas vidas não passem daquilo na qual o Senhor quer, daquilo na qual o Senhor deseja, daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, mas somente quando nos desprendemos dos conceitos religiosos, para que, vivendo da palavra, vivendo a palavra, todos possam entender. E assim podermos caminharmos em concordância com aquilo que a palavra diz, em concordância com o Evangelho de Cristo Jesus. Que possamos cada vez mais que sejamos gratos a Cristo, que a nossa vontade do Senhor, quantos de nós que desejavam viver nessa vida, é preciso, é necessário que possamos viver uma vida melhor, uma vida correta, sincera perante o Senhor, a fim de que somente em Cristo possamos entender, possamos compreender o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para nossas vidas, o que o Senhor planejando estar em favor de nós. E não conforme o nosso próprio querer, não conforme a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Como está escrito no livro do Senhor Jesus Cristo, no livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 24, diz assim:
que assim possamos ser, que assim possamos atuar, sem medo daquilo que o Senhor tem a nos falar, sem medo daquilo que o Senhor tem a nos instruir, mas viver somente da palavra, que diz o seguinte: e tendo dando graças, ele partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Aliás, perdão, esse é o capítulo 11, mas é o capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o próprio proveito, antes cada um a riqueza do outro. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um busca a riqueza do outro. Não se deixe levar por aquilo que a religião te ensina. A religião quer que você busque as coisas materiais deste mundo, para que você se perca neste mundo, esquecendo que a sua vida, o seu querer, o seu caráter agora é moldado, é formada por Cristo Jesus. De maneira que você não venha a temer, de maneira que você não venha a distanciar daquilo que o Senhor tem para a sua vida, distanciar do propósito de Cristo Jesus para consigo. E assim possa entender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor planeja para nossas vidas, de maneira que a palavra do Senhor possa se cumprir na nossa vida, como está escrito no livro de Filipenses capítulo 1, versículo 15. Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, outros também de boa vontade. Que possa ser nós a esses que pregam o Evangelho de Cristo de boa vontade, e não aqueles que constroem para si templos religiosos em busca de riquezas e desejos, de satisfazer a sua carne e o seu desejo, mas que possamos entender, que possamos compreender a necessidade que temos de estarmos cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais vivendo na dependência daquilo que o Senhor tem a nos falar, daquilo que o Senhor tem a nos dizer, daquilo que o Senhor tem a nos proclamar, para que através do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso possa sim haver por parte de todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo uma vida de comunhão, uma vida de dedicação, então somente pregar o Evangelho. Ainda dá tempo. Se você frequenta uma instituição religiosa que prega, que te ensina o materialismo, que te ensina a extorquir do Senhor Jesus Cristo aquilo que você quer, talvez a hora, e é chegada essa hora, de você se libertar e passar a viver sob a direção do Espírito Santo para a sua vida, para que você possa viver, para que você possa compreender, para que você possa ter o encontro com o Senhor, ter o relacionamento com Deus estruturado, e assim possa viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, que consiste em negar as suas próprias vontades, negar os seus próprios desejos, negar o cansaço, a preguiça e pregar a palavra e anunciar as boas novas do Evangelho da salvação.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.